E aí a Folha faz esse resgate de outras disputas eleitorais do presidente Lula e até então, o que temos aqui há 6 meses das eleições, é o cenário de primeiro turno mais apertado para o atual presidente. Qual é o elemento que deve ser trazido pelos dois campos nessa disputa eleitoral, hein, Clarissa? Carol, esse levantamento, essa comparação dos dados do Datafolha que a Folha traz na edição de hoje, ela é muito interessante para a gente olhar o grau de desgaste de imagem que o presidente Lula apresenta neste momento, agora ingressando nesse período de pré-campanha eleitoral. A gente fala pré-campanha, mas na verdade agora está começando a eleição, né, Carol? A campanha está na rua já e é extremamente complexo para o presidente Lula ingressar nesse período com essa condição nas intenções de voto. Porque se a gente for olhar lá para trás, nem no mensalão, nem na eleição de 2006, logo após o escândalo do mensalão, que é a maior marca histórica de desgaste da gestão petista, considerando ali o presidente Lula como principal expoente, né? A gente tem o caso do impeachment de Dilma Rousseff, mas o mensalão foi a primeira grande mancha reputacional a atingir o PT. Nem naquele período, Lula entrou no período eleitoral com um desempenho com uma vantagem tão reduzida sobre o seu principal adversário. Tenho até aqui os números, viu, Clarissa, para ilustrar a tua análise. Em 2002, a vantagem era de 10 pontos percentuais, 2006, de 17 pontos percentuais, justamente quando você faz essa referência, e 2022, 21 pontos percentuais, tendo por referência exatamente esse período de 6 meses antes da eleição, antes do primeiro turno. Não, sem dúvida, a gente fica com um cenário muito complexo para Lula e não à toa, Carol, a gente vê isso reacender ali nos bastidores, uma especulação que a gente já vinha adiantando desde lá de trás, aqui na CNN, que é essa ideia de que se fosse para perder a eleição, talvez Lula não fosse até o fim. Então, a ideia de que o presidente Lula poderia, eventualmente, desistir da candidatura se enxergasse uma chance mínima de ganhar, mas agora tem a avaliação interna de que o carro já andou demais. Ele já está posicionado, já confirmou a sua candidatura, embora ele tenha dado uma balançadinha aí na semana passada. Colocou em dúvida. Mas ali eu acho que é só retórica, até para fazer barulho, porque neste momento a candidatura de Lula está consolidada. Agora, a gente nunca sabe o dia de amanhã. E dentro desse contexto a gente vê que a situação promete sim ser muito difícil para o presidente Lula e a gente ainda não tem clareza de todos os ingredientes que vão de fato impactar na eleição. Claro que a gente sempre fala em retrato do momento quando a gente fala em pesquisa eleitoral, né, Carol? Sempre aquela ideia de que agora a gente está fazendo um raio-x nas condições atuais, daqui a um mês pode mudar tudo. Se a gente for olhar, por exemplo, para a eleição de 2018, Jair Bolsonaro não tinha recebido uma facada ainda. Ele era um personagem muito menor na eleição. Ninguém jamais imaginava nesse estágio que ele fosse ganhar a exposição que ganhou e conseguiria abocanhar aquele sentimento antipetista muito intenso. A gente já tende ali a explorar um pouco mais isso, eu acho, ao longo do jornal, mas esse é um elemento muito importante. A Datafolha, assim como outras pesquisas que estão vindo a público no decorrer das últimas semanas, ela acaba, Carol, demonstrando que o antipetismo volta a ser um elemento determinante no processo eleitoral, pelo menos segundo o raio-x atual, como a gente está dizendo. Lula está num momento de desgaste, está com dificuldade de colher os frutos da investida que o seu governo fez em algumas realizações, como, por exemplo, a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. O sentimento dentro do governo federal é que gastou-se um esforço enorme para fazer essa entrega para a população e outros fatores estão neutralizando o benefício disso para Lula do ponto de vista da relação com a opinião pública, da aceitação do nome dele junto à opinião pública. Então, a gente vê um Lula entrando na eleição mais frágil do que em outros momentos. Se a gente compara isso com o mensalão, é de fato motivo de alerta dentro do governo federal, porque afinal de contas, naquele estágio a gente tinha um Lula extremamente desgastado, competindo contra Geraldo Alckmin. Para quem não se lembra, o PSDB na época, que era quem protagonizava essa polarização, dizia: não, a gente nem precisa se preocupar com essa eleição, vamos deixar eles sangrarem que tá feito.
mas ali você tinha um componente social muito maior. Lula fez uma investida muito grande no assistencialismo, a valorização do Bolsa Família, por exemplo, que encontrava respaldo junto ao eleitorado, principalmente as camadas inferiores ali em termos de renda. Né? Então, aquele patamar da sociedade que tem uma renda inferior e que se beneficiava muito desse tipo de assistência social. E aquilo se sobrepôs à temática da corrupção. O problema é que essa pauta não tem mais a mesma aderência. E está cada vez mais palpável para o governo federal que a relação com o trabalhador, com as pessoas mais favorecidas pelos benefícios sociais, não é mais tão sólida. As pessoas querem mais do que um benefício para sair da linha da pobreza, para sair da situação extrema. E se espera mais dos governantes, porque hoje, por exemplo, um Bolsa Família é tido como um benefício no qual nenhum político vai mexer. Não importa se está à direita, se está à esquerda, pode até mudar um pouco, mas não vai abrir mão desse tipo de assistência. Então, esse não é um benefício que Lula traz com força. Então, é um cenário bastante complexo mesmo para o presidente Lula. Ainda nesse cenário eleitoral, Clarissa, vou só destacar, porque você falou de PSDB, PT, trouxe um pouco aí da história, e é interessante observar também as movimentações que são feitas nos campos regionais. E no caso de São Paulo, esse palanque aí de grandes holofotes, e aí um destaque do jornal Estado de São Paulo para fortalecer a Haddad em São Paulo. O PT busca aliança, acredite, com o PSDB. Quem diria, hein, Clarissa? Bom, depois que a gente viu Geraldo Alckmin e Lula juntinhos ali, abraçados na última campanha presidencial, Carol, esse seria até um movimento quase óbvio, digamos assim. Mas é importante a gente lembrar algumas coisas que eu acho muito interessantes desse movimento da campanha de Fernando Haddad. Primeiro, é curioso a gente ver como isso vai contra tudo que aquele PT mais pragmático, mais tradicional pregava lá atrás, mas Haddad sempre defendeu isso. Então, vou dar um exemplo. Até na última, olhando para o passado mais recente, para não entregar tanto assim a minha idade, né? Na última eleição para governador, o Fernando Haddad concedeu uma entrevista para mim, na qual ele falou ali com muita clareza sobre a ideia de que, no entendimento dele, deveria ser estudada uma aliança entre PT e PSDB nacionalmente para eleger, na época, o presidente Lula. E ele defendia isso, assim, com firmeza, dizendo que essa união é necessária, a gente está no campo democrático para fazer frente à ultradireita, que é aquela ideia. E o pessoal do PT reclamava, falava, pô, pelo amor de Deus, como é que o cara fala uma coisa dessa? O PSDB em São Paulo, a resistência é muito grande ao PT no interior. Mas Haddad acredita nisso, acreditava. Só que agora o PSDB de agora, gente, não é o PSDB de lá de trás. Muitos dos líderes do PSDB na época de ouro, digamos assim, do tucanato em São Paulo, muitos acabaram migrando para o PSD de Gilberto Kassab, para o MDB, para outras legendas, diante do esfacelamento que a gente viu desse partido na política nacional no decorrer dos últimos anos. Eles eram o contraponto ao petismo. Não são mais, eles são uma peça muito menor do xadrez eleitoral. Então, esse movimento ele é interessante, ele expõe também o esforço de Fernando Haddad, isso está sendo muito destacado pelos aliados dele nos bastidores da campanha, de tentar criar uma frente ampla, porque a verdade é que eles ficaram muito animados com as últimas pesquisas de intenção de voto. Ninguém ali esperava que Fernando Haddad pudesse largar na pré-campanha agora com 42% das intenções de voto, como a gente chegou a ver nas pesquisas divulgadas recentemente. Então, aquilo deu uma injeção de ânimo e a turma ali de Haddad acredita que se eles angariarem um espectro maior de forças políticas, conseguiriam talvez pegar aqueles insatisfeitos com a gestão de Tarcísio de Freitas. E o PSDB é um dos partidos que se sentem ali meio desprestigiados.